Boa tarde, minhas amigas queridas, minha irmã Maristela. Boa tarde. Minha irmã Simone Mendes. Boa tarde. Meu nome é Giovana Cristina e aqui nós estamos para mais um podcast em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, minha irmã de casa. Espero que o Senhor esteja te abençoando ricamente nessa tarde de domingo, em nome do Senhor Jesus, ou no dia que você estiver ouvindo essa mensagem em nome do Senhor Jesus, porque nosso podcast vai ao ar todo domingo às 4 horas da tarde lá no YouTube, né? Meninas? Na plataforma também do Spotify, em nome do Senhor. É Spotify, gente? Instagram e Facebook. Isso, em nome do Senhor Jesus. Eu sou ótima em tecnologia, gente. Oh, Jesus, eu para fazer propaganda, eu sou uma piada, como dizer, o pastor só o sangue, só Jesus. Então, assim, em nome do Senhor Jesus, tá, gente? Muito obrigada pela audiência, em nome do Senhor Jesus, tá? Não posso errar o nome da plataforma, em nome do Senhor Jesus. E o nosso texto de hoje está lá em Lucas 12, do 13 ao 21. Mas enquanto você vai pegando a nossa Bíblia, minha irmã querida, fale aí, Maristela, em nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, não deixe de dar o seu like, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, para que esse estudo chegue até os confins da terra, espalhando a palavra do Senhor. Amém. Isso, amém, em nome do Senhor Jesus. E o texto de hoje, gente, é o rico sem juízo. Eu sou a pobre sem juízo. Não, gente, não pode isso, não. A pobre sem juízo, não, mas ela não, vou pedir perdão, tá? Eu esqueci, eu era. Vamos ver por que esse homem era sem juízo? Vamos. De repente a gente também tá agindo sem juízo, né? Porque tem hora que juízos você tem hora que você perde. Sabia disso? Você falou certo, Marcelo. Tem hora que você tem juízo, tem hora que você não tem juízo. Verdade. Juízo é assim, só quando eu for arrebatada, eu não vou vacilar. Ou seja, só o pai. Nós estamos aqui para crescer a estatura do varão perfeito, que é Cristo, né? Então, em nome do Senhor Jesus, vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, nós hoje vamos estar falando sobre o rico sem juízo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tome conta da nossa mente, Pai. Tome conta do nosso entendimento, Deus, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Amém. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Jesus diz assim: um homem que estava no meio da multidão, disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir, né? Lucas 12, do 13 ao 21, né? Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou, né? E Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: preste atenção. Você sabia, gente, que os rabinos tinham direito de decidir a vida ali das pessoas, né? Julgavam. E Jesus recusou esse papel de juiz. Jesus recusou, né? Então, assim, aí ele continua, né? Preste atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então, Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo. Olha para você ver, nós podemos pensar conosco mesmo, né? Quantas pessoas que pensam com ela mesma e acham que é o Espírito Santo que está colocando na cabeça dela. Não, é elas. É ela que está pensando. Às vezes você está pensando e minha irmã está achando que é o Espírito Santo. E não é você que está pensando. É você, meu irmão, que está pensando. Ele está achando que é o Espírito Santo. E não é o Espírito Santo. É você que está raciocinando com você mesmo. Pensando com você mesmo, né? Aí ele pensou: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores. E pior, que pensa e fala assim: foi Deus que colocou. Briga com todo mundo, faz uma bagunça, uma desordem danada e fala que foi Deus que colocou. Não foi. Coloca Deus no meio da situação e não foi, né? Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz. Ou seja, você feliz, né?
que eu vou poder descansar, né? Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu. Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos. Mas para Deus eles não são ricos. Gente, o que estava acontecendo ali? Né? Aqueles homens queriam que Jesus interferisse na vida deles, cotidiana. Mas tem coisas que não é Jesus que tem que tocar. Não é o Espírito Santo que tem que tocar. Às vezes a gente, dentro da família da gente, a gente ora por questões que não é oração. Não é oração. É conversa. É conversa. Porque existe o senso de pertencimento, né? Que é quando a gente realmente se vê parte. Vocês viram nas frases nossas do óleo do chá, teve 2 semanas direto que eu falei sobre senso de pertencimento, porque o Espírito Santo me tocando para falar sobre senso de pertencimento. O que é o senso de pertencimento dentro de uma empresa? É quando você veste a camisa da empresa. Quando uma empresa fale, na verdade, quem faliu? O patrão? Não foi o patrão que faliu. Todos os empregados daquela empresa faliram. Quem é que vai ser prejudicado? Você acha que é o patrão que vai ser prejudicado? Não, dele tá guardado. Não vai, gente. Quem vai ser prejudicado é o patrão, é o empregado. E quanto menor a situação financeira daquele empregado, mais prejudicado ele vai ser com a falência daquela empresa. Então, o senso de pertencimento tem que começar sempre do menor para o maior. É do menor para o maior. Porque num dano, numa escala de dano, o que está na ponta sofre menos. Imagine um prédio desabando. Um prédio desabando. Quem é que vai sofrer mais? E tem embaixo. Que está embaixo. Embaixo, de cima vai cair. O de baixo o de cima vai cair, vai cair, vai cair. E o de baixo vai ser o quê? Esmigalhado. Ah, mas todos vão morrer, irmã. Sim, todos vão morrer. Mas o de baixo, o dano dele vai ser maior. O dano dele vai ser maior. Você entendeu? Então, o senso de pertencimento, né? Não é Jesus que vai tocar. Você tem que sentar e conversar com a pessoa. Olha aqui, você se sente parte dessa família realmente? Você realmente quer investir nesse casamento? Igual marido e mulher quando tá tendo crise no casamento. Tem que sentar e conversar. Você realmente acredita no casamento? Você realmente acredita nessa família? Você realmente acredita? Se você acredita, então vamos clamar a Deus, porque o Deus que nós servimos, ele tem poder para tirar toda a desordem que entrou e colocar em ordem, porque o nosso Deus é o Deus da ordem, ele não é o Deus da desordem, ele é o Deus da ordem. E está acontecendo a desordem aqui. Mas onde que está a desordem? Está na área sexual? Vamos sentar e vamos conversar. Está na área emocional? Vamos sentar e conversar. Está na área financeira? Vamos sentar e conversar. E vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer clareza, para a gente saber por onde que entrou. Mas você tem que se sentir parte. Porque quando você não se sente parte, Maricela, você acusa uma parte. Ah, porque é você que é culpado. Numa empresa acontece muito isso. Ah, a empresa faliu por causa do setor financeiro. A empresa faliu por causa do setor de compras. A empresa faliu por causa do setor de vendas. Ah, a empresa faliu por causa da má administração. Não foi por causa da má administração. Foi por causa de toda a equipe que a empresa faliu. A equipe não quis vestir a camisa. Alguém da equipe não se sentia parte. E se não se sentia parte, tem que sair da equipe. Um bom gestor, ele tem que saber disso. Não está se sentindo parte da equipe? Chama, conversa. Você tem que se sentir parte da equipe. Por que você não está se sentindo parte? Vamos conversar, você tem que se sentir parte. Não está se sentindo, mas não quer se fazer parte, então tem que sair. Requesari de amassiri. Nós falamos aqui no outro de temor de Deus. Tem que ter temor de Deus. Deus te deu uma família, quesari de ama, uma família para você fazer parte dela. Você tem que se fazer parte dela. Você não quer fazer parte dela? Então você que tem que sair. Mas querer quesari de, não brinca com esse Deus. Não brinca com esse Deus que está vendo todas as coisas. E é Ele que vai te tirar. É Ele que vai tirar. Porque o Senhor não é a favor de divórcio.
O senhor não é a favor de divórcio, minha irmã? O senhor não é a favor de divórcio? O senhor não é a favor de filhos se rebelar contra os pais e saírem de casa sem a aprovação dos pais? Porque um dia que eu estava falando para uma menina, eu falei, eu sou uma mulher de 53 anos de idade, eu ainda estou na casa dos meus pais. Porque eu tive autorização para sair? Não tive. Não tive. Então, eu estou ali, pagando o preço de estar o senso de pertencimento, vivendo o senso de pertencimento, orando, buscando, pedindo arrependimento, pedindo ao Senhor arrependimento, pedindo, orando. Moisés abandonou o povo? Não abandonou o povo. Ele tinha esse senso de pertencimento, que ele pertencia àquele povo. E olha que ele poderia ter abandonado, não poderia? Poderia. Deus falou com ele, acabaria com todo mundo. Que acabaria com todo mundo e começaria nele uma grande nação. Com ele. E é por isso que Moisés com certeza foi honrado, gente. Foi honrado. Quem foi que apareceu para poder consolar Jesus? No momento que Jesus... Moisés. Exemplo de quem sofreu as dores, de quem sabia o que é dor, sofredor. Paulo tinha senso de pertencimento com o povo de Israel. Ele falou assim que ele poderia abrir a mão até mesmo da salvação dele para que o povo dele fosse salvo. Para que todo o povo dele fosse salvo. E muitas vezes as pessoas não querem ter esse senso de pertencimento. Adão não teve o senso de pertencimento com a mulher dele, gente. Você vê que não ter o senso de pertencimento é coisa do diabo. Adão, quando pecou, quando ele ganhou a esposa de Deus, o que ele falou? Essa sim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele se alegrou, né? Pecou a mulher que tu me deste. Na hora ele perdeu o senso de pertencimento. Essa mulher não é minha mais, não fui eu que quis, não foi o Senhor que me deu. Eu não pedi esse troço, faltou falar, eu não pedi esse troço aí. Ficava eu sozinho aqui mesmo no paraíso, né? Agora, se ele tivesse falado, Senhor, nós pecamos, realmente, perdoa. Perdoa, Senhor. O que nós vamos fazer agora? Perdoa. Eu pequei, Senhor. Eu pequei. Não, o Senhor me mandou cuidar dessa mulher. Eu era o cabeça, o Senhor falou comigo. Deixa ela conversando com você, eu deixei essa mulher sozinha, Senhor. Oh, meu Deus, perdoa a mim. Eu cuidei mal da minha esposa, Senhor. Perdoa. Com certeza, ele tinha encontrado rápido o arrependimento, gente. Porque para você alcançar o arrependimento, você tem que permanecer em Deus. Mas tem pessoas que pecam e saem da presença de Deus. É por isso que elas não encontram o arrependimento. Porque elas saem da palavra, elas saem da presença de Deus. Aí elas não encontram o caminho do arrependimento. Né? E perdendo esse senso de pertencimento de uma família, você não encontra consolo para a família, você não encontra restauração para a família. Você não consegue encontrar, né? Então, às vezes, oramos demais por questões que nós precisamos, na verdade, é conversar com a pessoa e fazer a pessoa falar com ela assim, olha, a questão é assim. Você quer... Jesus poderia ter orado por esses homens aqui, ou então ter dado um conselho, mas Jesus falou... Eu não. O que Jesus falou, Maristela? Quem me constituiu? Juiz sobre vocês. Lê Gálatas 6:10, Maristela. E Simone abre em Salmos 68:6. E eu vou abrir em Timóteo 5:8. Pode ler. Tá. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senso de pertencimento dentro da igreja. Isso. Tem gente que está dentro de uma igreja e não se sente pertencente na igreja. Não se sente irmãos. Ah, aquela irmã lá da igreja, mas fala com desprezo. Aquele irmão lá da igreja, aquela irmã lá da igreja, aquela irmãzinha lá, aquele irmãozinho lá, não se sente. A pessoa dizima porque às vezes o pastor tem lá uma listinha de quem dizimou, de quem não dizimou. A pessoa não dizima porque ela se sente pertencimento. Tem um senso de pertencimento porque ela sabe que ela tem que devolver o dízimo, mas também ela se sente como parte daquela comunidade. Que ela quer ver aquela igreja crescer, aquela igreja, sabe, como o templo, prosperar.
adornar, ver o pastor construindo obras e mais obras com aquele dinheiro do dízimo, porque ela é senso de pertencimento, ela pertence àquele lugar, àquela comunidade, aquela vê coisa sendo feita ali, né? Lê o próximo, Marcela. Salmo 68. Lê, Simone, Salmo 68, 6. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Viu? Deus quer a gente com senso de pertencimento. Deus não quer ninguém solitário, gente. Até a pessoa que é solitária, ou seja, que Deus não quer, desejou para ela um casamento, Deus não vai deixar essa pessoa sozinha. Deus vai sempre dar para aquela pessoa uma família. Uma família da fé. Vai inserir ela em algum lugar. Vai inserir essa pessoa num lugar. O nosso Deus não quer ninguém desgarrado. Ninguém sozinho. Deus quer que nós tenhamos esse senso de pertencimento. Ali você pertence a um grupo, você ora por esse grupo, você faz bem por esse grupo. Esse homem não tinha. Ele não tinha, por isso que perguntou para ele, para quem, o tolo, a quem você vai deixar a sua riqueza? Ele não ajudava ninguém, né? Ele não ajudava ninguém. E esse irmão desse rapaz aqui também não tinha, por isso que Jesus contou essa parábola. Porque se ele tivesse senso de pertencimento, precisava de entrar em contenda, né? Do irmão cobrar a herança. Quem tem senso de pertencimento, ô Maricela, é inadmissível você ser rica e sua irmã ser pobre. É inadmissível você ser rica e sua irmã ser pobre. É inadmissível uma irmã ter que fazer faxina para outra para ela poder comer. Isso acontece em família, você sabia? Ah, minha irmã que tá fazendo faxina aqui para mim. Ah, tá fazendo faxina aqui. Inadmissível isto. Não, ela tá fazendo porque ela quer. Mas, sabe, você tá explorando a sua irmã. Você não tem senso de pertencimento de família, gente. Eu falo isso muito lá em casa. Falo, gente, é inadmissível você ser rico e sua irmã ser pobre. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Se você tem... Por isso que Deus instituiu a lei do jubileu. Porque o povo se endividava. E aí ia lá e se vendia como escravo para os próprios irmãos. E depois tinha que devolver. Deus obrigava a devolver. Porque não pode. Você não pode escravizar quem tem o seu sangue. Você não pode. É senso de pertencimento. É seu irmão, é seu sangue. Você não pode explorar. Sabe? Então, assim, se esse irmão tivesse, ele não precisava de cobrar que o outro dividisse a herança com ele. Não precisava. O outro aqui não tinha ninguém para ele poder deixar nada. Era só ele, o egoísmo, a avareza, a ganância. Sabe? Tem cuidado com o tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende do acúmulo de coisas. Jesus disse isso o tempo todo. Jesus não está sendo contra a riqueza, não, gente. As pessoas têm que entender isso. Tem que entender. Mas Jesus está falando o tempo todo contra a avareza, contra a ambição, contra o olho mau. Sabe? Contra o apego com o dinheiro, contra o lucro desordenado. Sabe? Que é isso que está matando as pessoas, é isso que está destruindo famílias. É isso que está separando relações. Às vezes você deixa de trazer uma pessoa por seu convívio porque ela não tem nada para te oferecer. E às vezes aquela pessoa tem sim. Ela tem a santidade que você não tem. E você no convívio com ela é que você vai se santificar. Porque toda vez que você fizer algo de errado, ela vai falar com você, irmão, está errado. Olha, irmão. E às vezes até no jeito dela ser, às vezes ela não precisa falar nada. Mas no jeito dela ser, dela agir, você vai sentir tanta vergonha que você vai falar, não, eu tenho que ser igual a ele. Não posso ser assim, não. Você mesmo vai sentir que você precisa ser transformado. Mas você não traz por quê? Ele não tem nada para te oferecer. Ele não pode te levar para os restaurantes que você vai. Ele não pode te convidar para as festas que você faz. Então, para que você vai querer aquele irmão? Dar presentes caros, ele não pode te dar presentes caros, né? Ele não pode te levar para dormir na casa dele, porque a casa dele é um casebre. Melhor, nem tem casa, né, direito. Porque tem para rico aí, pobre nem mora, né? Pobre nem mora. O que é aquilo lá que ele mora, gente? Deus me livre. Bairro lá no não é? Tem rico que fala assim. Ele discrimina o bairro que o irmão mora, quanto mais a casa. Quanto mais a casa, né? É muito difícil, gente. Né? Então, assim, em Timóteo 5:8, vou ler aqui, Timóteo 5:8 fala: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Você entendeu? O senso de pertencimento. O tempo todo o Senhor nos cobra isso.
O Senhor nos pôs em família. Mas Ele nos pôs em família para quê? Para a gente viver o senso de pertencimento. Porque se for para você viver o egoísmo, você vai ser tirado dessa família, irmã. Você me perdoa, mas eu vou ter que dizer isso. Vou ter que dizer isto. Vou ter que dizer isso. Não tô falando isso com... É para você criar temor. Tem que criar temor. Nós estamos diante de um Deus que é bom, que é zeloso, que é misericordioso, mas é fogo que consome. Tem que criar temor. Tudo que Deus faz para nós é bom. É bom. É bom, perfeito e agradável. É bom, perfeito e agradável. Você não pode ser escravo emocional da sua família. Claro que não pode ser. Mas você tem que ter um senso de pertencimento. Tem alguma coisa errada ali, o pecado não é deles, o pecado é nosso. É nosso. É nosso. É nosso. Porque foi um sangue que derramou aquele pecado, foi um sangue que é o seu, que abriu as portas para aquela legalidade, que deu legalidade para o diabo entrar. Então o pecado é nosso. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa. Tem de misericórdia, Jesus. Tem de piedade. Às vezes eu vejo tanto caso de mulher que critica o pai por causa de um pecado. Critica. Às vezes nem conversa com o pai. Por causa de um pecado que está no pai. Aí vai, pronto, sai de casa. E tudo. Depois casa com um homem que tem a mesma caça de demônio que estava no pai, está naquele marido dela. E ela não sabia. Casou enganada. Claro que Deus não deixa ela ver. Porque ela precisa de quê? Arrependimento. Arrependimento. Quem entende as questões espirituais vê tudo isso, gente. Tudo isso. Consegue ver tudo isso. Às vezes é homem. Às vezes tem raiva da mãe. Por causa de um comportamento da mãe. Quando vai ver, casou com uma mulher que é pior do que a mãe. É a mãe ao cubo. É a mãe ao cubo. Ele fala, poxa vida, fugir da minha mãe e a minha mãe é ao cubo. Essa mulher, vou separar dessa mulher. Não vai separar, não. Porque aí você vai entrar debaixo de uma esfera de maldição mais ainda. Porque Deus abomina o divórcio. Deus abomina o divórcio, meu irmão. Deus abomina o divórcio. Então, quando você tem um senso de pertencimento, o pecado é nosso. É orar, é falar, Senhor, perdoa o nosso pecado. E pecado tem nome, tá, gente? É verdade. Pecado tem nome. É roubo. Tem que falar assim, o nosso pecado de roubo. De roubo. É gula, sim, o nosso pecado de gula. É de prostituição, o nosso pecado de prostituição. É avareza, igual Jesus falou aqui. Jesus não escolhia, não. Ô, irmão, você é pão durinho. Jesus não falou aqui assim, não. Irmãos, quer ver? Jesus não falou aqui, cadê a palavra aqui? Eu já até mudei aqui, tá? Jesus não falou assim, não é bom que vocês não sejam pão durinhos, não. Tá? Eu gostaria que vocês não fossem pão durinho, um pouquinho sovininha, não guardassem dinheiro. Jesus falou, avareza. Jesus falou bem claro, avareza. Vocês são avarento, é avarento, tá? Avarento. Jesus falou bem claro, gente. E às vezes a gente quer alisar as pessoas. Eu acho que a gente fica com tanta vergonha que a gente quer alisar as pessoas. E Jesus não tinha vergonha, não. Jesus não tinha vergonha de falar bem claro. Avareza aqui, ó, avareza. A gente vê Jesus sendo delicado só com as mulheres. Porque ele poderia ter exposto os pecados de Maria Madalena, né? E os pecados dela não foram expostos. Só falou que ela tinha 7 demônios. Então a gente sabe que a mulher tinha pecado demais, gente. Que a mulher cometeu coisa do arco da velha. É assim que a gente fala aqui em Minas, né, gente? Muito pecado. Mas não foram expostos. Mas como fosse, Jesus fala, raça de víboras, né? Vocês são filho do diabo. Filho do diabo, que vocês estão querendo fazer a obra do diabo. Vocês estão falando que vocês são filhos de Deus. Vocês têm Abraão como pai. Jesus faltou a falar com eles, lava suas bocas, pra vocês falarem que vocês são filhos de Abraão. Então o pecado tem nome. Quando a gente for orar, Senhor, perdoa o nosso pecado disto. Se você não sabe que pecado que é, às vezes tá bancando a ovelha docinha, né? Ah, Jesus, eu sei que a gente tem pecado, né, Jesus? Ah, Jesus, é muito pecado na minha família, né, Jesus? Muito pecado, não. Fala, Espírito Santo, traz. Qual é o pecado? Qual é a casta de demônio que entrou na minha família? Qual é o pecado que foi cometido? Talvez pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu avô, ou talvez por mim mesmo.
Porque você fala que o Senhor visita. Fala, Senhor, fala qual que é, traz Espírito Santo. Se o Senhor não trouxe hoje, eu vou jejuar para que o Senhor revele em nome de Jesus. Eu já jejuei 40 dias. Não jejuei 40, eu cheguei a jejuar 39, porque no 40 eu não estava aguentando mais. O Senhor me revelar qual é a caça de demônio que destrói minha família. Por onde que entrou? Por onde que entrou? Em 39 dias eu não estava aguentando mais, eu estava fraca. Porque eu sou uma pessoa, gente, se eu disputar com um leão comendo carne, o leão fica com raiva de mim. Leão me bate. Ele vai falar, eu vou bater nessa mulher, que essa mulher tá querendo roubar minha casa, essa mulher é gulosa demais. Gente, eu amo carne. E eu fiquei sem comer carne, 40 dias sem comer, 39 dias. Eu já não estava aguentando mais, eu estava fraca. E eu ajoelhei e falei, Jesus, me revela porque eu já não estou aguentando mais. Eu estou vendo carne andando na nuvem, Jesus. Eu estou vendo carne andando na nuvem, me revela. Eu vi a voz do Espírito Santo falando comigo, pecado disso. Por isso que eu tornei a vida de vocês todas como se fosse um aborto. Eu não tenho vergonha de falar, não. E eu chorei. Falei, ô Jesus. E eu choro e peço, Deus, misericórdia. Sabe? E não sei por quanto tempo o Senhor datou essa consequência. E vivo resignada com meu Deus. E vivo resignada. O pecado não foi meu, né? E vivo resignada com meu Deus. O dia que terminar o tempo de consequência, vai mudar a história. Eu sei que vai mudar a história. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Eu não sei o que Deus espera que seja feito, né? Mas é assim que a gente vive. E eu jejuei, Deus coisa, porque o pecado tem que ter nome. A gente não pode bancar a ovelha docinha, não. Nem Jesus, nós temos nossos pecados, não. Tem que falar. O Espírito Santo me traz aqui qual que é o pecado, eu quero saber. Porque o diabo entrou por uma porta. Deus é justo com todos, gente, até com o diabo. É porque a gente não sabe o que os nossos antepassados fizeram. O que eles cometeram, a gente não sabe. Os avós, bisavós, pessoal. Não fala de vovô, não. Tem gente que fala assim, não fala de vovô, não. Vovô não foi santo. Você conhece vovô? Você andava com vovô? Seu avô era Enoque? Porque vovô bom pro bisavô bom era Enoque. Que foi arrebatado. Ó, entendeu? Noé pode falar que o bisavô dele era santo, porque foi arrebatado. O resto não pode falar, não, meu irmão. Minha irmã não pode falar, não. Seu avô era Enoque? Que foi arrebatado? Elias. Entendeu? Ah, gente, difícil, né? Difícil. As pessoas, pelo amor de Deus, as pessoas são muito sentimentais. Elas não vivem uma fé racional com o Senhor. Não vivem. Esse nosso podcast vai durar mais, gente. Mas as pessoas não... É preciso falar. As pessoas não têm uma fé racional. As fés delas são emocionais. Elas são emocionais, emotivas demais. É por isso que não sai. A igreja não tá ficando uma igreja matura. Quando eu era emocional demais, eu não cresci. Eu era uma anã de perna torta na presença de Deus. Uma menininha de perna torta. O dia que eu falei, Senhor, eu quero crescer. Por que isso tudo... O Senhor foi começando. Vão. E foi choro. Pergunta se hoje eu choro. Eu tenho uma raiva dessas pregações que a pessoa começa... Tá precisando de crescer. Eu não gosto desse pastor chorão, não. Tá precisando de crescer. Crescer, tá menino ainda. Tá precisando de crescer. É crescer. Crescer na fé, tá criança na fé. Tem que crescer, tem que ir pro colo de Jesus para crescer. Eu vivia chorando. Hoje eu choro de alegria, cantando louvor, Senhor, como isso é bom, como isso é maravilhoso. Não me vê eu chorando mais por causa de pecado, não. Porque pecado eu entendo que pecou, que tem consequência, que estou pagando consequência, que a família está pegando consequência, e que quando acabar aquela consequência, o Senhor vai mudar a sorte. Se não mudar aqui, vai para a glória e pronto, acabou e volta para o milênio maravilhoso com Jesus. E com Jesus é de glória em glória, e vamos quitando, não é não? Uai, e põe meus reteté e fico lá dançando e pronto. Agora fica... vai, pentear macaco. Chega. O que é isso? Com Jesus não é sofrimento, não. A vida com Jesus é de glória em glória. Vamos lá. Bola pra frente. Vamos, Jesus. Novidade. Nos ajuda a fazer a leitura espiritual de tudo isso que está acontecendo aqui. E vamos que vamos. E vamos que vamos. A vida é assim. Pá, é urgente. A vida não é pros fracos. Viver não é pros fracos, não é pros fortes.
Vão embora. Se o terremoto vier, nós temos que levantar. E se a gente sobreviver, a gente tem que levantar e andar. Amém. Glória a Deus. Não é? Tem que levantar e andar. Pronto, acabou. A vida continua pra gente. Se não continua pro outro, problema dele. Jesus decidiu assim, vamos em frente. É assim que é a vida, né? É assim que o Senhor quer que a gente seja. Gente forte. O Espírito que Deus nos deu é de fortaleza, de equilíbrio, né? De equilíbrio, de poder. Não é de desequilíbrio. Não é de medo. Não é? E não é de fraqueza. Então vamos lá, né? Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra, Deus. Deus maravilhoso, Deus das maravilhas. Amém. Deus, faça maravilhas no nosso meio. O Senhor sabe que não era nem isto que estava preparado para ser falado, Senhor Jesus. Maravilhoso tu és, meu Deus querido. Amém. Mas o Senhor preparou que fosse dessa forma, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê, Pai, esse senso de pertencimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tanto senso de pertencimento, Pai, na comunidade que nós moramos, no bairro que nós moramos, na cidade que nós moramos, na igreja que nós estamos, Pai, e na nossa família, Pai. Porque nós queremos a nossa família salva, em nome do Senhor Jesus. As esposas, Pai, que estão precisando de senso de pertencimento desse marido, que o Senhor dê. Os maridos que estão precisando de senso de pertencimento com essas esposas, o Senhor dê. Os filhos que estão precisando de senso de pertencimento com esses pais, que o Senhor dê. Porque o Senhor é aquele que inclina o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Em nome do Senhor Jesus. Pai, essas noras que casam com esses filhos e depois não se sente parte dessa família, fala aquela sogra que fica falando, essa sogra que fica falando, aquela cunhada, tá repreendida em nome de Jesus. Toda discórdia dentro dos nossos lares, toda discórdia, Pai, toda divisão em nome do Senhor Jesus. Repreende, Pai, porque o Senhor é Deus. Nós não aceitamos, Pai, familiar, debochar de familiar, escarnecer de familiar. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós, na concordância, nós construímos, mas na discordância, nós derrubamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tem de piedade, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Tira de nós toda a cegueira. Em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Como família, como povo brasileiro, como igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Palavra abençoada, né, meninas? Amém. Glória a Deus. Ó, um beijo pra você, minha irmã que tá de casa, meu irmão. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo podcast. Amém. Tchau. Beijo.